Olá, bem-vindo, você está ouvindo no podcast número 60, olha só que maravilha, número 60 aqui do podcast, a Tribo Forte, semanal para você. Toda semana a gente traz aqui a melhor informação que a gente consegue achar e de valor para você colocar sua saúde em ordem, seus hábitos alimentares, praticar hábitos alimentares que são de acordo com a ciência, de acordo com o que faz sentido e não mais com balelas por aí, como você já sabe. Hoje é um podcast um pouco especial, porque a gente tem uma presença ilustre novamente aqui, que já participou do podcast, inclusive. A gente está hoje aqui com o Dr. Souto e a Paty também, Paty Ares aqui presente. Pessoal, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo bem, gente? Tudo ótimo, tudo ótimo. Acho que foi legal. A última vez que a gente fez, nós três também, o pessoal curtiu a dinâmica e tal. Então espero que o pessoal curta isso também. Hoje a gente vai falar sobre dois temas bastante aí quentes do momento, mas não são assuntos novos, são assuntos muito velhos, mas enfim, tem novas evidências científicas sobre isso. O primeiro que a gente vai ver que gorduras saturadas, de novo, a gente não cansa de falar gorduras saturadas, né? Mas então, gorduras saturadas não entopem suas artérias, né? Se você, primeira vez que você ouve isso na vida, você pode estar com o olho esbugalhado aí, mas a gente fala isso há bastante tempo já, e tem um editorial bacana novo que a gente quer falar sobre ele. E também mais evidências de que o medo do sal é sim infundado e pode ser até perigoso. E a gente também já falou desse assunto, mas tem um novo corpo aí de evidências para dar uma olhadinha neste assunto. Então, com isso, eu acho que eu vou começar. Estão prontos, motores aquecidos aí, pessoal, para começar esse assunto quente? Prontíssimo, vamos lá. Tudo pronto. Maravilha. Então, vamos lá. Saiu um editorial novo do nosso cardiologista favorito aí, o Asim Malhotra, lá do Reino Unido, que foi também divulgado bastante na mídia mundial. Então isso é bastante bacana. O título do editorial é o seguinte: gordura saturada não entope suas artérias. Doença coronária é uma condição de inflamação crônica e o risco que pode ser efetivamente, esse risco pode ser efetivamente reduzido através de intervenções de lifestyle, de estilo de vida alimentar saudável. Eu vou ler aqui algumas partes, uns nuggets importantes aqui desse artigo, antes de a gente abrir discussão, porque eu acho que vale bater um papo sobre isso. Então, basicamente é o seguinte, eu traduzi aqui a parte principal que ele escreveu. O tratamento e o entendimento da doença coronária precisa de uma mudança urgente de paradigma. Apesar da crença popular entre médicos e o público, o conceito de que as gorduras saturadas entopem os canos, as artérias, está simplesmente errado. Uma importante revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais mostrou nenhuma associação entre o consumo de gordura saturada e morte de todas as causas, doenças coronárias, mortalidade por doenças coronárias, infartos ou diabetes tipo 2 em adultos. Similarmente, como prevenção secundária de doenças coronárias, não existe benefício em se reduzir gorduras, inclusive gorduras saturadas, na mortalidade de todas as causas, infarto miocárdio ou morte por problemas cardiovasculares. É interessante notar que um estudo feito com mulheres pós-menopausa com problemas coronários que uma maior ingestão de gorduras saturadas foi associada com menor progressão de arteriosclerose e o consumo de carboidratos e gorduras poliinsaturadas foi associado a uma maior progressão. O processo inflamatório que gera placas, segundo o Asim Malhotra, nas artérias é mais parecido como fosse uma espinha dentro da parte arterial, da parede arterial, e não como um entupimento mesmo, como se imagina. A maioria dos eventos cardíacos, inclusive, acontece com entupimento menor que 70% das artérias. Inclusive, existem ensaios clínicos randomizados, olha só essa parte, provando que se desentupir as artérias, retirando lesões que já são estáveis, não ajuda na prevenção de infarto do miocárdio ou de forma alguma reduz mortalidade. Então, a questão toda do colesterol tem sido, para variar, exagerada, e em particular a questão também do LDL. Mas antes de partir para outros pontos menores aqui, novamente mais um corpo de evidência e um artigo muito sucinto e bem escrito, bem suculento na minha opinião, do Dr. Asim Malhotra, e trazendo à tona novamente e revisando também novas evidências aí, e velhas evidências sobre gordura saturada e o grande mito que elas impactam aí negativamente na saúde coronária, né? Mas é um assunto que não morre nunca, né, pessoal? Rodrigo, na realidade não tem nenhum estudo novo aqui, né? É só velho, né? Exatamente, ele está repercutindo meta-análises e estudos que, por exemplo, todos estes que ele cita já estão resenhados e revisados lá no meu blog. Tá? O que é novo, vamos dizer, é a coragem, vamos dizer, e a força com que foi escrito esse editorial. Certo. Esse editorial ele é assinado não apenas
pelo Assim Malhotra, mas é assinado também pela Rita Hedberg, que é a editora-chefe do JAMA Internal Medicine. Foi uma ousadia, né? Então, assim, o JAMA, para quem não é da área médica, é a The Journal of the American Medical Association, é uma revista muito importante, de peso. Ela é a editora-chefe do JAMA, ela assina esse editorial junto. E o terceiro editorialista que assina junto é o editor do British Medical Journal. Olha só que peso, né? Então, assim, a novidade não está nos dados, porque, como eu disse, se vocês olharem lá em 2014 e acho que até em 2013 tem artigos ali que estão resenhados já lá no blog. Só que, bom, aí é o Rodrigo falando, é o Soto falando. Agora não, agora são 3 editorialistas de 3 revistas grandes assinando um editorial bombástico, né? Quer dizer, na primeira frase, eu não tô com ele aqui na minha frente, que nós estamos viajando, estamos aqui em Viçosa, né, Patrícia? Viçosa. Em Viçosa, Minas Gerais, nos preparando para um simpósio de low carb na Faculdade de Nutrição amanhã, olha que legal. Universidade Federal de Viçosa. Mas, na verdade, então, eu não estou com o artigo na minha frente, mas se eu me lembro, Rodrigo, a primeira frase, ele já diz assim, que a ideia de que a gordura saturada entope artérias é uma coisa completamente sem fundamento. Essa é a primeira frase, se não me engano, ou a segunda. O título já disse, a gordura saturada não clog the arteries, né? Não entope as artérias. Ele fala enfaticamente, já é um fato, as primeiras palavras do título do artigo, já de cara. Quando o Souto mandou esse artigo, a primeira coisa que eu fiz postar no Instagram é colocar assim, olhem os autores. Pois é. Então, claro, a gente sempre comenta, né, que a gente não faz essa falácia da autoridade, quer dizer, só porque o sujeito é famoso eu vou acreditar no que ele diz. Não, agora, a evidência é o que não falta, e as evidências estão todas listadas e citadas nesse editorial. Não deixa de ser interessante ter pessoas com esse peso escrevendo isso num editorial, e isso repercutiu na mídia lá fora. Eu não vi repercutir na mídia aqui dentro. Você viu, Patrícia? Não. Curioso, né? Quando sai aquela bobagem, aquela coisa bizonha que nós falamos um tempo atrás sobre a relação observacional do glúten com diabetes. O Face fica enlouquecido. Aquilo foi repercutido em todos os portais de notícia poucas horas depois de sair nos Estados Unidos. Saiu repercutido no UOL, no G1, no Terra e em cada um dos jornais de cada cidade desse país. Agora, esse editorial saiu, acho que há 2 ou 3 dias, 2 dias, portanto deu tempo mais do que suficiente, como o Rodrigo disse, é curto, é fácil de traduzir. Muito fácil. E cadê na mídia? Não tá, porque, sabe como é, né? Primeiro, vale é uma pena, negativa, né? É uma negativa de resultado, e outra, quem que vai meter a cara a tapa aí, né? Quem é que vai dar a cara a tapa, né? Agora, na mídia lá fora, repito, lá repercutiu. Repercutiu bastante. O que falta, então, hoje, para o médico do dia a dia, o médico de família, um clínico geral, até um cardiologista, começar a tomar isso para si, começar a mudar suas recomendações, a opinião de vocês? É uma luta ladeira acima, né? Porque ainda que a gente esteja tendo a cada semana mais um ganho desses, boas notícias seguidas, o fato é que isso não penetrou ainda na maioria. Vê, por exemplo, se não me engano, foi o artigo do The Guardian, que mostrou umas respostas meio iradas de alguns outros cardiologistas da Grã-Bretanha, comentando sobre esse editorial. Então, mas eu acho que a gente está caminhando, viu? Assim, eu vejo as evidências em todo lugar, a gente vê, eu frequentemente tenho atendido médicos no consultório, e aí os colegas dizem assim, olha, a pessoa trabalha num outro hospital que não é o meu, ela diz, olha, lá no hospital todo mundo só fala de low carb, todo mundo que eles estão dizendo são outros médicos. Sim. Né? Então, embora às vezes o pessoal não dê a cara a tapa para falar publicamente isso, mas os médicos estão seguindo para melhorar a sua saúde, perder aquela barriguinha. Né? Isso é sintomático, né? Eu tenho visto assim que os médicos parecem que aceitam com uma certa facilidade quando a gente leva essas notícias para eles. Mas o meio acadêmico eu acho mais complicado.
bem mais complicado. A gente vai com evidências, a gente mostra os ensaios, os professores não gostam, os professores não aceitam, os alunos também não. Eu acho bem mais difícil. Já os médicos, eu tenho visto muitas pessoas falando, olha, sabe aquele discurso que vocês ensinam pra gente, de chegar e falar, olha, eu como comida de verdade, eu não como açúcar. As pessoas acham ótimo, os médicos acham muito bom. E também vai reclamar do quê, né? De comida com densidade nutricional boa, enfim. Eles não reclamam. Não tem problema nenhum e tá ótimo. Agora, o meio acadêmico eu acho mais resistente. Porque, por paradoxal que seja, o meio acadêmico está mais imbuído dessa questão da autoridade e do dogma. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. Deveria ser um ambiente de crítica e discussão novas aberta, ideias, novas ideias, derrubar não é. mitos para avançar, mas infelizmente não é o que se vê, né? Essa ideologia de uma universidade, enfim, decente, como deveria ser, como vocês falaram, mas eu acho que você fala meio acadêmico, Patrícia, eu acho que você sabe muito bem como é que funciona, né? Que você faz isso toda semana, você está dentro do meio acadêmico, de nutrição especificamente, e na tua opinião, você acha que quem é mais resistente nessa área, ideias novas, seriam talvez os médicos, ou você acha que talvez os nutricionistas tendem a resistir um pouco mais? No geral, claro. Olha, eu acho que os nutricionistas, porque eles saem já com uma coisa formada, né, Rodrigo, das faculdades, das universidades. É bem complicado, é muito complicado. Eu acho que atacar determinados dogmas é como atacá-los quase que pessoalmente. Exatamente. Né? Eles tomam de forma pessoal. Mas como você pode estar dizendo isso? Não sou eu que estou dizendo isso. Exato. Essa que é a questão, entendeu? Agora, para terminar num tom positivo, né? Reforço, nós estamos aqui em Viçosa, onde amanhã nós vamos fazer um workshop dentro da Faculdade de Nutrição, porque o curso de nutrição aqui de Viçosa, a partir da sua coordenadora, né, já compreendeu e entende que é interessante oferecer para os alunos essa nova perspectiva. Então, quer dizer, as coisas avançam. Elas podem não avançar na velocidade que a gente gostaria, mas elas avançam. E olha que fantástico, né, Rodrigo? Você sabe aonde foi que essa coordenadora viu a gente? Não. Foi lá no evento da Tribo Forte. Tribo Forte ela 2016. Ela estava lá. Ela estava lá. Foi lá que ela entrou em contato com a gente. Espero que ela esteja de novo, então, desse ano também. Ah, tomara. Mas eu fiquei feliz demais, que daí vocês... vai ser um grande desafio, o contrário do normal, vai ser um desafio não aceitar as ideias, eu acho, o pessoal que vai assistir vocês. Eu quero que vocês depois compartilhem, talvez no próximo episódio, não sei, compartilhar qual que foi a receptividade do pessoal no geral, né? Mas como vem na coordenação, acho que todo mundo vai sentar quietinho prestando atenção, né? Não sei, a gente já foi avisado de que, olha, se preparem para uma plateia talvez não a que vocês estão acostumados, quer dizer. Bem mineiramente falando, olha, vai ter chumbo grosso. Bom, não tendo tomate tá bom, né? Tá bom. Mas como vocês disseram, né, não são vocês que estão falando, é o peso da evidência, então para a pessoa refutar, ela tem que provar mostrar uma evidência mais forte, né? Mas infelizmente nem tudo é racional. Se esses três médicos que eu falei aí puderam fazer esse editorial, nós podemos também dar o rosto a bater. Exato. Um outro ponto sobre esse mesmo assunto que ele menciona inclusive no editorial é toda aquela questão do LDL. O medo do LDL é uma coisa incrível também. E ele menciona aqui que tem sido exagerado a questão a relação do LDL com o risco cardíaco. Ele inclusive fala do risco, da razão, né, do colesterol total por HDL como sendo o melhor preditor do que usar simplesmente o LDL. Então, o que vocês têm a dizer sobre essa questão, esse medo também do LDL que está forte? Eu tenho a dizer, Rodrigo, que ele teve uma grande sacada quando ele escreveu nesse editorial. Ele coloca, olha, a razão entre colesterol total e HDL tem um poder preditivo muito maior do que o LDL. Tanto é verdade que as calculadoras de risco, por exemplo, a calculadora de risco de Framingham, que é tão usada pelos cardiologistas, não tem LDL como um dos seus inputs. É colesterol total e HDL que entra ali. Sim. E a calculadora de risco atual da Associação Americana de Cardiologia, do Colégio Americano de Cardiologia, também não tem LDL como input. É só colesterol total e HDL. Se vocês olharem a calculadora de risco cardiovascular que está vigindo agora, a atual, entra ali idade, sexo, etnia, pressão arterial, se usa remédio para diabetes, se usa remédio para pressão e colesterol total e HDL. Podia ter uma insulina ali, né?
Tá? Claro, podia ter se faz atividade física ou não tem. Podia ter circunferência abdominal ou não tem. É bem incompleta. Mas essa, vamos dizer, é a calculadora que todos os cardiologistas usam. E o LDL nem entra ali. Tá certo? Então, assim, não é dizer que ele não é importante, mas é dizer que ele é secundário a essas outras coisas que nós citamos. Sim, né? sim. Então, por que ele é tão salientado se ele não tem um poder preditivo tão grande? Por quê, Patrícia? E por que não salientar o HDL bom? Por quê? Por que não, né? Eu tenho a resposta. O que tu acha? Então, pois é. É porque é a única das variáveis que é facilmente manipulada do ponto de vista farmacológico. Pois é, exatamente. E o pessoal jamais fala muito raramente fala do LDL e quebra ele entre as suas partes, digamos, o LDL-A, o B, o C, enfim, entendem tudo como sendo a coisa do mesmo e assumem que o LDL é o colesterol ruim mesmo, que essa que é o poder da inércia do conhecimento errado, né? É uma coisa que a gente aceita que é errado há muito tempo, o HDL bom, o LDL ruim, e para quebrar essa ideia, inclusive tem gente que coloca como é que fala, o HDL com o céuzinho, assim, uma nuvenzinha dando risada, e o LDL com o demoninho em cima, assim, nas apresentações, né? Isso é difícil de quebrar, muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Agora, ainda tem gente que ainda olha o colesterol total, gente, não é pouca gente não. Ainda, né? Ainda tem gente, muita gente que ainda olha, tô com colesterol alto. Sim. Eu sempre dou uma explicação para as pessoas, acho que é interessante o nosso ouvinte também pensar nisso. Imagine uma situação de alguém que tinha um colesterol de 180, tinha um HDL de 30. Tá? Aí a pessoa muda o estilo de vida, muda a dieta, e aí o colesterol agora está 220 e o HDL está 70. Tá? O risco está muito menor, mas o colesterol está acima de 200. E aí a pessoa fica desesperada. Por quê? Porque pensa, se era 30 e agora está 70, subiu 40 de HDL, ok? Mas o HDL está dentro do total. O nome já diz, colesterol total, inclui todos. Então, se o HDL subiu 40 pontos, o total, que era 180, agora é 220. E isso é bom, não é ruim. Tá? Então, essas coisas que as pessoas têm que pensar, mas por incrível que pareça, tem profissionais aí prescrevendo remédio porque o colesterol total passou de 200. Uma coisa que eu recomendo, assim, eu enfrentei isso com os médicos. Então, eu já ia com os meus exames ciente de que eu ia ter que chamar a atenção do médico para o meu HDL, porque é sempre acima de 90. E meu colesterol é muito alto. É que a maioria das pessoas nunca viu um colesterol, um HDL de 90. Aí eu chamava a atenção, falava, seu colesterol tá alto. Eu falei, não, mas olha o meu HDL, doutor. Meu HDL tá alto, tá 90. Uma sugestão que acho que é boa para todo mundo é entrar na calculadora de risco da Associação Americana de Cardiologia, né? Bota lá AHA, American Heart Association, né? AHA Calculator no Google. Imprima o seu risco, né? Porque ali vai dizer, ali se segundo os critérios da associação, se você deveria usar uma estatina ou não. E a grande maioria das pessoas não precisa, mesmo com colesterol acima de 200, e isso dito pela Associação Americana. Então é bom imprimir e levar na consulta. Exato. Porque ajuda a subsidiar, né? Pô, muito bom. Essa recomendação é muito legal de ver a cara do médico. Ele vai parar e vai quebrar toda a racionalidade. Falar assim, peraí, quem que é o médico aqui? Eu ou você? Né? Então, se a atitude for essa, é bom ouvir uma segunda opinião. É melhor ir para outro médico. Porque agora, assim, falando sério, né? Esse tipo de coisa, o que se recomenda é a chamada decisão compartilhada, né? Então, quer dizer, o médico deve discutir com o paciente os riscos, os prós e os contras de usar a medicação e de não usar a medicação, baseado no risco calculado da pessoa. Quer dizer, se a pessoa não topar fazer uma decisão compartilhada baseada em risco, procura outro médico. Verdade. Certo, muito bom. E aí, para fechar de vez o assunto, a sugestão que o Malhotra, enfim, fecha aí o artigo dele, é que, de novo, né, pessoal, comer comida de verdade, para reversão rápida dos problemas e, claro, não menos importante, é movimentar-se diariamente por 22 minutos, segundo ele no editorial, 22 minutos de exercício. Ele diz ali que 22 minutos de uma caminhada vigorosa, uma caminhada rápida, basta. Não 21, tá? Só para enfatizar, 22 minutos. Não era 22,5? Não, você tem certeza. Então, basicamente, pessoal, que a gente sempre fala, coma alimentos de verdade, alimentos nutritivos, e se movimente, porque isso, na verdade, é tudo senso comum, né? Isso é tudo senso comum, todo mundo já sabe desse tipo de coisa. Então, bacana. Vamos partir para o segundo assunto aqui, pessoal. O segundo assunto é sal. Sal, novamente, sal. E daí vem de enfim, o estudo
parte de novo, Framingham, né? Framingham Offspring Data, né? Que são os dados que eles pegaram aí desse estudo de Framingham Offspring. E daí eles estão refutando as diretrizes a respeito do sódio, né? Do sódio. O título é o seguinte, olha, o título forte também. Indivíduos, né, que tendem... Deixa eu ver. Indivíduos tendem a ter uma menor pressão sanguínea se o consumo de sódio for maior que o recomendado atualmente. É forte, né? Forte já de começo é forte, né? E aqui eles falam que enfim, as diretrizes oficiais americanas, tá? As novas, agora que saíram em 2015, elas recomendam um limite de ingestão de sódio para 2,3 gramas por dia. E a American Heart Association, né, a AHA que a gente falou, do coração oficial, ela recomenda ainda menos, né, não mais do que 1,5 gramas por dia de sódio para adultos saudáveis. No Brasil, inclusive, é similar, é 2,3, não é essa? Me lembro? Alguém lembra? Acho que é por aí. Eu acho que é isso, mais ou menos isso. É lamentável, assim, nenhuma população moderna consome tão pouco sal, em nenhum lugar do mundo. Exatamente. Para começar, eu acho que você não poderia salgar nada. Porque o alimento em si, isso é basicamente consumir o sódio que está presente naturalmente nos alimentos. E a questão é, da onde saiu essa recomendação? Eu queria saber. Porque assim, ó, não existe... não, vocês querem saber, eu digo. Tá? Nos anos 70, teve um pesquisador que começou a testar grandes quantidades de sódio e grandes quantidades de sal em roedores. Sempre roedores, né? Bom, aí a quantidade de sal que ele dava para o roedor seria o equivalente a um humano adulto consumir 500 gramas de sal. Jesus. E aí o ratinho ficou hipertenso. Mas, detalhe, só se tirasse um dos rins dele. O rato com os 2 rins, mesmo com meio quilo, o equivalente em peso de rato de meio quilo de sal, não ficava hipertenso. Então, deixando ele com metade da função renal, aí finalmente ele ficava hipertenso. E aí o sujeito disse, olha, o sódio é que causa hipertensão. E isso aí, mais ou menos como aquela ideia, né, de que tem que tirar a gordura da dieta porque isso vai reduzir o colesterol, reduzir a doença cardíaca, que ninguém tinha testado para ver se era verdade, virou dogma. No sódio também virou dogma. Aí estudos observacionais dão resultados super divergentes. Muitos deles têm mostrado isso, que quando o sódio fica abaixo da média populacional, o risco de morte e inclusive o risco de problemas cardíacos começa a aumentar. Também quando ele é muito elevado, também aumenta. Mas quando as pessoas usam o paladar como guia, elas acabam consumindo sódio num nível que é um nível que nesse estudo que você está lendo aí, Rodrigo, é o nível que teve menor mortalidade. Pois é, quem diria, né, que confiar na própria vontade é uma coisa boa, né? Quem diria que o paladar possa ter, né, evoluído por milhões de anos para acertar na mosca, assim, o ponto de equilíbrio. Que a seja que avisa que você tem que beber água, né? Quem diria que a vontade de ir ao banheiro que avisa que você precisa ir? Nossa, quem diria que é o frio que diz a hora de botar um casaquinho. Pois é. Quem diria que a gente não precisa controlar nem calorias, né? É só seguir a fome. Que absurdo isso. Então, assim, só para o pessoal saber, o estudo de Framingham, né, a gente volta e meia falei um pouquinho antes ali atrás. Framingham é uma pequena cidade perto de Boston, onde lá nos anos 60 o pessoal começou a acompanhar as pessoas e perguntar o que elas comem, o que elas bebem, fazer exames e tal. Então agora já é o estudo dos filhos daqueles lá. Então é o Framingham Offspring, os filhos. E eles escolheram nesse povo aí 2.632 pessoas que não eram hipertensas. E os estão acompanhando, questionando, medindo pressão, vendo o que comem há 16 anos. Passados 16 anos, é isso que o Rodrigo falou. Os que comiam menos sódio foram os que tenderam a ficar mais hipertensos. Exato. E aí, qual é a explicação? A gente já conversou isso, acho, em algum podcast, mas, bom, nós estamos no podcast 60, né? Tem gente que não vai ter saco de ouvir lá no início. O corpo precisa de sódio.
Tá? Então, quando a gente restringe muito o sódio, o corpo secreta determinados hormônios para ajudar os rins a reterem o sódio no corpo, para impedir que esse sódio seja perdido, para evitar uma situação grave chamada hiponatremia. Tá? E esses hormônios, o primeiro deles chama-se renina, que atua num outro que chama angiotensina, que atua num outro que chama aldosterona. Esse trio aí é um trio que causa, entre outras coisas, elevação da pressão. Pois é. Então, na realidade, e tem mais, isso está citado também nesse estudo aí, né, Rodrigo? Os pacientes que restringiam mais o sódio tendiam a ter triglicerídeos mais altos, tendiam a ter mais resistência à insulina, tudo que a gente não quer parece que é produzido. Então, não significa que as pessoas devam derrubar a tonelada. É o de sempre, é que nem na história da gordura, nós não estamos dizendo para comer necessariamente a carne mais gorda que você encontrar. Significa assim, não precisa ter medo total da gordura, também não precisa ter medo do sódio. A gente ouve gente perguntando se pode tomar uma marca específica de água mineral, porque ela tem um pouco mais de sódio. É um medo absurdo. E assim, sendo que a quantidade de sódio que nós estamos tratando é, sei lá, 100 miligramas por litro. Eu falei miligramas por litro. E as pessoas se recusam a beber aquela marca específica de água. Tal a paranoia com o sódio, que nós acabamos de ver, que é uma paranoia que acaba produzindo malefícios ao invés de benefícios. O que eu acho que é mais complicado, a gente acho que até já conversamos sobre isso também, que as pessoas desaprenderam de ouvir o corpo, de ouvir o paladar, de saber o que... Tem gente que fala, eu não gosto de sal. Aí eu falo, não gosta mesmo? Ou é só a questão da lavagem cerebral do não coma sal, não coma sal, não coma sal. Tenta colocar um pouquinho mais de tempero para ver, porque... é verdade, olha, tá mais gostoso, olha, tá mais legal. Vai, né? Porque, olha, é complicado. É muito complicado essa lavagem cerebral. Muitos anos de lavagem cerebral. É como eles falam, o pessoal que faz pecuária e tal, que sem colocar lá o que é cavalo, etc., coloca um bloco de sal lá pras vacas da lambida, que a gente sempre fala, né? É como se fosse você lá, peraí, uma lambida só cada um, tá? Primeiro, depois você, né? Fica controlando quantas lambidas de sal a vaca dá. Não, a vaca vai lamber quanto ela achar que tá necessário, né? E é ridículo. O pessoal quer saber mais sobre o sal, as evidências. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, chama O Mito do Sal. Então é só colocar no YouTube lá, O Mito do Sal, emagrecer de vez. Eu coloquei essa evidência mostrando que um consumo baixo é problemático e um consumo muito alto também é problemático. E na verdade, até eu faço essa pergunta, eu fiz no vídeo também a pergunta, que o consumo muito alto, na verdade não é nem muito alto. Se eles falam de 4, então a partir de 5, por exemplo, 5, 6 gramas, eles começam a ver uma associação com problemas. Eu acho que assim, é muito difícil as pessoas comerem sal demais, como a gente está falando, a não ser que esse sal não seja percebido pelo nosso paladar, né? Ou seja, através de comida processada, né? Fast food, etc. Aí sim. Então, para passar desse limite fisiológico do sal, quando ele volta a ser associado com risco, como você falou aí, acima de provavelmente 7 gramas, por aí, a pessoa não consegue botar isso com o saleiro na comida, porque fica salgado demais. Agora, se for em batata Pringles, consegue. Vai. Aí fica hiperpalatável, né? Se for em alimentos ultraprocessados, se for em salgadinhos, se for em Cheetos, é fácil. Vai embora, é fácil. Agora, comendo comida de verdade, salgando a gosto, tem inúmeros estudos mostrando que as pessoas vão ficar em torno de 3 a 4 gramas de sal, que é o sweet spot, quer dizer, é o ponto ideal, é o ponto com os melhores desfechos de saúde. E lembra que nós conversamos sobre um outro grande estudo que mostrou a mesma coisa, que foi aquele do Dr. Yusuf, do Yusuf, vídeo. Né? Isso. Então, o presidente da a Federação Internacional de Cardiologia, né, uma coisa assim, que fez aquela palestra sensacional na Suíça. Está disponível o link num podcast anterior, depois a gente, de repente, pode linkar. E ali, além dele mostrar que a gordura estava inversamente associado com desfechos de mortalidade, enquanto que os carboidratos estavam diretamente associados com desfechos, ele também mostrou exatamente isso que nós falamos, que a restrição excessiva de sal estava associado com desfechos ruins, que existia uma faixa boa, que era até em torno de 5 gramas, e que isso aí coincide com o que os americanos normalmente consomem. Sim. Né? Então, quer dizer, nós não estamos falando de um estudo agora que foi uma exceção. Né? Não. E às vezes aí os cardiologistas citam o quê? Alguns ensaios clínicos randomizados onde houve restrição de sal
e os pacientes realmente diminuíram a pressão. Sim, diminuíram quanto? Foi significativo. Muito Em pouco. média, Né? em média, 2 a 4 milímetros de mercúrio. Tá? Mas isso, basicamente, os pacientes que já são hipertensos. Sim. Os pacientes que não são hipertensos não têm mudança significativa ou podem até elevar a sua pressão com a restrição de sódio. E a gente já explicou por quê. Isso também está demonstrado nos ensaios clínicos. E esses ensaios clínicos não tiveram desfecho duro, não tiveram desfecho Sim. concreto. O pessoal não observou se restringir o sal diminuía a mortalidade. Tá? Eles observaram que diminuía de forma absolutamente patética em 2 a 4 milímetros de mercúrio a pressão arterial das pessoas. Bom, diminuir em 2 milímetros de mercúrio a pressão arterial, se eu usar a escada ao invés do elevador, está resolvido. Vou diminuir muito mais do que isso. Tá certo? Então, eu acho que o exemplo do sal serve mais para nós todos, para os ouvintes aí refletirem como determinados mitos que são baseados em ciência fraca viram dogmas potentes, assim, como realmente a nutrição é afligida por esse mal. Sim, né? muito forte, muito forte. Tem o Andrew Menti, que é PhD da Universidade de McMaster aqui no Canadá, ele comentou sobre esse artigo, ele falou o seguinte, o que a gente já falou inclusive, ele sugere que um objetivo apropriado de consumo de sódio em adultos saudáveis seria entre aí, 3 e 4 gramas, e isso a gente viu também em evidências científicas, como eu falei no vídeo, o mito do sal mostra evidência científica mostrando que a faixa ótima é realmente entre isso aí, que abaixo disso é ruim e acima disso é ruim. Agora adivinha, né? Novamente, vamos deixar claro uma coisa. As diretrizes brasileiras, diretrizes americanas e a própria Associação do Coração Americana, todos eles sugerem um consumo de sal que se enquadra justamente para baixo do mínimo do desejável, ou seja, sugere realmente o que a ciência mostra que é associado com problemas, né? Então é bom deixar isso em perspectiva. Eles estão sugerindo uma coisa que já é comprovada que é associado com o maior problema, né? Então o pessoal quer tem que ficar dizer, alerta. é mais um exemplo de um dogma incorreto que foi criado por causa de um desfecho substituto. O que é o desfecho substituto no caso? Pressão arterial, porque o que interessa é mortes, e infartos e derrames. Tá? E na realidade, sim, pressão arterial está associada com infartos e derrames, mas a pressão arterial associada com infartos e derrames na grande maioria das vezes, acima de 159 por 99, tá certo? É a partir da hipertensão moderada que essas coisas realmente começam a subir. Então, uma intervenção que baixa em 4 a 2 milímetros de mercúrio a pressão, tem pouquíssima chance de mexer naquilo que realmente interessa. Mas aí qual é o argumento deles? É o argumento de sempre. Para o indivíduo não vai fazer muita diferença, mas deverá fazer diferença para a população. Então se eu diminuir em 1% o risco do indivíduo, bom, se forem 100 mil pessoas, eu vou estar melhorando o desfecho de 1000 pessoas. Ok, eles cometem sempre o mesmo erro, eles esquecem de multiplicar os efeitos adversos também por 1000. Tá? Então, quer dizer, e esses aí que vão morrer a mais, que vão ficar hipertensos porque restringiram o sódio, que vão ter resistência à insulina e hipertrigliceridemia porque restringiram o sódio, esses aí também tem que ser multiplicados por 1000. Parece que andam com uma viseira, né? Assim, é impressionante. Não tem enxergar, mas além daquilo. Quando se fala em sal, só se enxerga a pressão arterial, não se enxerga desfecho concreto, que é morte, infarto, derrame. Quando se fala em alimentação, só se enxerga LDL. Não importa que os estudos mostrem que os carboidratos estão muito mais associados com esses desfechos do que as gorduras. Não importa, porque os carboidratos eles não atuam sobre o LDL e a gordura sim. É dureza, né? E outra bola que é levantada para fechar esse assunto, o próprio Andrew Menti falou, ele mencionou sobre o potássio, né? O potássio que tem um poder bem maior do que a redução do sódio para baixar a pressão arterial. Ele inclusive fala, né, no wonder, de novo pra gente, né, o potássio geralmente anda junto com comidas minimamente processadas, né, como frutas, vegetais, laticínios e nozes, né, então ele acaba sendo um ponto interessante para se controlar, digamos, a pressão sanguínea também pode ajudar nisso, só que eu não vejo muito médico por aí falando sobre o potássio, mas sim focando mais na questão do sódio, né. Por quê? Porque ele faz parte do dogma, né? E só para lembrar, pessoal, sempre que se fala em potássio,
11 de cada 10 pessoas fala banana. Tá? Abacate tem muito. Abacate tem o dobro do potássio da banana, junto, tem magnésio junto. Tá? E todas as plantas têm potássio. Tá? Então, enche o prato de salada, você está comendo potássio. E magnésio. Tá? Olha só, quem for bem nerd, assim, quiser olhar a estrutura, a fórmula estrutural da hemoglobina e da clorofila são muito parecidos, tá? Só que a hemoglobina tem um ferro no meio. A hemoglobina tem o quê? Magnésio no meio. Então, tudo que for verde tem magnésio, por definição. Tá? Aliás, é o magnésio que deixa a clorofila verde. Aula de biologia, pessoal, hein? E química. Isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, vocês tiveram um dia de viagem hoje aí, mas eu acho que eu vou fazer a pergunta mesmo assim. O que vocês degustaram? E tá brincando antes aí do... São de Minas Gerais agora, tá brincando nesse começo do episódio, que vocês estão movidos a queijo hoje. Por isso que o podcast tá andando tão bem hoje, né? Vocês podem ter notado aí, movida a queijo de qualidade. Mas o que vocês comeram aí ao longo desse dia? Eu imagino que vocês não tiveram oficialmente um almoço, talvez, não sei. Não. Então, veja bem, assim... Poderíamos não ter comido nada, sem nenhuma dificuldade. Blasfêmia. Okay? Mas, então... Você tomou café da manhã, Su? Não, mas... Não, porque era antes das 5 da manhã, quando eu estava saindo de casa, né? Também. E agora, no aeroporto, tomamos um cafezinho. Eu tinha ali uns amendoins que a gente partilhou. A Patrícia não comeu. Só tomei café. Depois, quando chegamos em Viçosa... Não, Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, porque a coisa teve escalas, né? Imagina. Quando chegamos em Juiz de Fora, na van que nós pegamos, aí a gente recebeu uma caixinha com nozes mimo muito lindo. Sortidas, que está aqui, ó, o barulhinho. Muito lindo. E aí depois, agora, quando chegamos no hotel, como o evento é de low carb, os organizadores já deixaram na geladeira algumas frutinhas de baixo índice glicêmico. Então tem moranguinho, uva, dedo de dama e queijinho e kiwi. Queijinho, moranguinho. Precisa de mais alguma coisa? Precisa não. Precisa não, né? Maravilha, ótimo. Hoje comi uma carne moída orgânica aqui com legumes, nada tão fancy que nem vocês aí, ninguém me deixou pronto nada aqui, eu tive que fazer o mesmo. Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Episódio 60, acho que foi dois assuntos bem grandes, bem, revolucionários, assim, que não deveriam ser, na verdade. Como sempre, polêmicos, né? Muito polêmicos, essa é a palavra. Muito polêmicos. Mas acho que a gente soube tratar mais uma vez, e eu acredito que com a repetição o pessoal vai ficar assim, careca, com o tempo, vai cansar de ouvir até virar um dogma novo, né? Até o pessoal começar a refutar essas ideias falsas automaticamente, né? O poder da inércia ao nosso favor, pelo menos com o pessoal que escuta a gente, com a nossa bolha aqui, digamos, positiva, que a gente consegue influenciar. Pessoal que quer fazer parte dessa... Da Tribo Forte, sabe sempre, é só entrar em triboforte.com.br. Você pode fazer parte lá, ter acesso àquele monte de informação privilegiada só para membros lá dentro. A parte lá dentro também respondendo e colaborando, colocando receita e outras pessoas colocando receitas. Tem agora artigos exclusivos que são colocados mais de uma vez por semana lá dentro da Tribo Forte. Você pode usar o sistema de busca lá se tiver dúvida com qualquer assunto. Você digita lá, você vai achar a fonte de informação de confiança lá dentro, sempre embasado em evidência científica de fontes confiáveis. Então é uma coisa positiva mesmo, por um custo bastante baixo aí por mês que você pode se assinar e tornar um membro, triboforte.com.br. Pessoal, muito obrigado pela participação, tem um ótimo evento por aí, doutrine esse pessoal aí, espero que vocês não recebam muito tomates aí, que dê tudo certo. O tomate é low carb. Tomate é low carb. Tá bom. Grande abraço. Beijinho pra vocês, gente. Tchau. Tchau.